não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Lembra Tiago que disse, toda boa dádiva, todo dom perfeito, descendo dos céus, dele, do Senhor, onde não há sombra, onde não há variação, diga variação, onde não há variação, não há sombra nem variação. Ele é o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Mas apóstolo, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa antes de chegar à igreja. Eu sempre fui muito caridoso. Eu sempre sacrifiquei muito. Eu sempre paguei o preço alto. Jejuei, vigiliei. Eu tenho aqui uma prova. Eu já fui batizado 10 vezes. Amados, isso não tem nenhum valor. Religião não tem nenhum valor. Para a salvação, religião não salva. Então lembra-se o que disse Paulo quando escreveu a Roma. Ele diz em Romanos 3, 10 a 12, como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Não há ninguém na carne justa, nem sequer um. Versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Versículo 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, quem é que diz nesta terra, mas eu, não há um sequer. Não há um justo, não há um justo. Oh, mas aquele senhor parece tão santo. Não há um justo. Não há um sequer. Efésios 2:1, ele explica por quê. Ele diz, ele vos deu vida, vocês estavam mortos, vocês estavam em delitos e pecados. Como é que uma pessoa morta decide alguma coisa? Não decide, está morto em pecados e delitos. Então, é Deus quem justifica. Eu gosto muito desta passagem de Romanos 5:1, sempre amei esta passagem aqui, diz assim, justificados, depois que você entende o mistério, a revelação da tua justificação, justificados, pois, mediante a fé, não é mediante religião, mediante sacrifício, mediante boas obras, caridade, não, mediante a fé, o que acontece? Depois de justificado, você tem uma paz com Deus, que não tinha anteriormente. Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que uma pessoa até entender isto, não tem paz, nem com ela, nem com Deus. Justificados pela fé. E eu sei que eu tenho que reforçar isto esta noite, porque há uma tendência humana do apego às obras. Qualquer pessoa que você aborda, qualquer pessoa que tenha conhecimento de alguma coisa da Bíblia, a primeira coisa que diz, não, mas eu já fui batizado, não, mas eu sacrifício, eu subo no monte, eu jejuo. Amado, é uma tendência, um apego às obras. E eu creio que é muito difícil, até que aquele momento de Deus, de você romper com isso e dizer, não, o justo vive por fé. É difícil, porque a nossa natureza como seres humanos é de ser muito religiosa, é de fazer obras, de fazer sacrifícios, pagar um preço. Esta é a parte do ser humano. Só que isto não nos faz cristãos. Nós não podemos nos tornar cristãos. A salvação, salvar, não é um verbo reflexivo, que você diz, eu me salvo. Não há hipótese, não há um sequer. Então, nós temos que entender esta noite com profundidade a doutrina da justificação pela fé. Porque foi esta doutrina que fez uma revolução tremenda na vida de Martinho Lutero, o reformador, e que nos trouxe até os dias de hoje a reforma protestante.